Eu vou te contar uma história que mudou muito a forma como eu enxergo manifestação da realidade desejada. Porque essa oportunidade chegou no momento em que eu não estava me sentindo brilhante, não estava me sentindo no controle, não estava vivendo um dia perfeito, não estava naquela energia linda que muita gente romantiza quando fala de manifestação. Na verdade, eu estava cansada, mexida emocionalmente e quase deixei aquilo tudo passar. E mesmo assim a oportunidade chegou. Essa história me ensinou uma coisa muito importante. A vida não responde só ao seu estado interno perfeito. Ela também responde ao que você construiu, ao que você sustenta e ao que já está pronto para te encontrar. Hoje eu quero te contar como eu manifestei uma oportunidade de trabalho inesperada e o que essa história pode inspirar você também. Tem fases em que você olha para a própria vida e pensa, não está acontecendo nada, parece que eu estou estagnada, parece que nada muda, parece que eu estou muito longe da vida que eu quero viver. E é justamente nessas fases que às vezes a vida se move por baixo da superfície. Só que a gente não vê, porque a gente costuma achar que manifestação é uma coisa linear, bonita, organizada, quase cinematográfica. Como se a oportunidade só pudesse chegar quando você está impecável, centrada, confiante e perfeitamente preparada. Mas não é assim que a vida funciona o tempo todo. Às vezes a oportunidade chega no meio do caos, no meio da dúvida, no meio de um dia comum, no meio de uma fase em que você nem estava se enxergando com tanta grandeza assim. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O mais curioso dessa história é que ela quase não aconteceu. E isso é importante porque muita gente imagina que quando uma oportunidade certa chega, tudo flui de um jeito impecável, como se fosse óbvio, perfeito e nada pudesse dar errado. No meu caso, não foi assim. Teve insistência do recrutador, teve imprevisto, teve correria, teve um dia emocionalmente ruim, teve sensação de que eu tinha ido mal, teve a minha vontade de simplesmente deixar aquilo para lá. E ainda assim a porta se abriu. Então presta atenção nessa história até o final, porque a parte mais importante dela não é só a oportunidade em si. É o que ela revela sobre merecimento, prontidão e sobre a mania que você pode ter de achar que precisa controlar tudo para que algo bom aconteça na sua vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Ellen Martins, mentora de mulheres, e aqui nesse canal eu falo sobre os padrões invisíveis que organizam a vida por dentro. Identidade, inconsciente, psique feminina, arquétipos e tudo aquilo que comanda a nossa vida sem pedir a nossa permissão. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vou te contar uma história minha, uma história muito concreta sobre oportunidade. Para essa história fazer sentido, eu preciso te colocar no cenário. Eu estava vivendo uma fase delicada, não era um daqueles momentos em que eu me sentia totalmente no meu auge. Eu estava mal por questões da vida pessoal, cansada, com coisas ruins acontecendo na minha vida, sem aquela sensação triunfal que muita gente acha que precisa sentir para atrair algo bom. E isso é importante porque eu quero quebrar uma fantasia logo aqui. Você não precisa estar no auge da sua energia todos os dias para que uma oportunidade te encontre. Naquela época, eu ainda tinha muito forte em mim a tendência de querer controlar tudo, me preparar muito, antecipar tudo, ensaiar, ter certeza, ter respostas prontas, ter domínio, ter controle. Quando eu era CLT, eu era muito boa em passar em entrevistas de emprego, muito boa mesmo. Eu relia o meu currículo, reorganizava mentalmente as minhas experiências, lembrava dos resultados que eu já entreguei para contar durante a entrevista, pensava nas possíveis respostas de lado muito estratégico, muito racional, muito treinada para performance, como eu já contei aqui em outro vídeo.
Então, quando essa oportunidade apareceu, o meu impulso natural foi tentar encaixá-la dentro do meu modo habitual de funcionamento. Só que a vida tinha outro plano para mim. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um recrutador. Ele queria agendar uma entrevista, só que eu não estava vivendo uma semana comum. Eu tinha uma questão familiar importante. Eu ia acompanhar o meu pai em um processo cirúrgico. Então eu logo respondi que eu não podia. Eu respondi para o recrutador, né, que eu não podia. Mas o recrutador insistiu e me ofereceu outra data. Isso já chamou minha atenção, porque tem oportunidades que batem uma vez e vão embora. Essa não. Essa insistiu em entrar. E isso é uma coisa que eu acho muito bonita quando eu olho para trás. Porque às vezes a vida já está te mostrando que algo quer te encontrar, mas você ainda está achando que precisa controlar cada detalhe antes de deixar isso entrar na sua vida. A entrevista foi reagendada e até aí tudo ainda parecia administrável. Só que o dia chegou e nada aconteceu do jeito que eu normalmente gostaria que acontecesse. No dia da entrevista, eu deixei meu filho na escola, cheguei em casa e voltei a dormir. Eu trabalhava híbrido e nesse dia era dia de home office. Eu estava muito triste por outras questões da minha vida pessoal naquele período, muito mexida, sem aquela energia alinhada, ideal para se ter num dia de entrevista. A entrevista estava marcada para 9 horas da manhã. Eu tinha me planejado para acordar 8h30 e me preparar. Era entrevista online, só que quando eu acordei, fui surpreendida com uma chamada para participar de uma reunião do meu trabalho atual na época. Ou seja, a minha manhã, que estava mentalmente organizada, virou uma correria. Eu consegui sair da reunião faltando 3 minutos para a entrevista. Exatamente, 3 minutos. Eram 8h57. E foi aquele caos real que ninguém vê quando acha que a oportunidade só chega em cenário bonito. Eu liguei o notebook pessoal correndo, joguei uma blusa social por cima da roupa de casa, soltei o cabelo do jeito que dava. Não deu tempo de passar batom, não teve clima de preparação bonita que eu sempre gostava de fazer, de me preparar antes das entrevistas. Não teve aquele ritual de agora eu tô entrando na minha versão mais confiante, tô pronta para essa entrevista. Não, foi nada disso. Foi vida real, crua, corrida, desajeitada, humana. E isso é importante porque eu quero que você entenda que a oportunidade não exige perfeição teatral. Ela exige prontidão interna em níveis que nem sempre aparecem na estética do momento. A entrevista foi rápida, rápida demais até. E quando eu terminei, eu me senti péssima. Muito péssima. Eu saí com aquela sensação de respondi mal, não fui bem, não dei o meu melhor. Isso aqui foi uma perda de tempo. E para piorar, o recrutador não falou o principal para mim naquele momento, que era o valor do salário. Aquilo me deixou tão irritada, porque eu já estava no meio de um dia emocionalmente bagunçado, me sentindo mal, achando que a entrevista tinha sido ruim e ainda sem a informação que mais me interessava para decidir se aquilo valia o meu tempo ou não. Então eu saí dali internamente meio fechada, não estava numa vibe de uau, isso vai dar certo. Não, eu estava vivendo o oposto da narrativa bonita de manifestação que vendem aí na internet. E é exatamente por isso que eu amo essa história, porque ela desmonta muita fantasia. Depois do almoço, naquele dia, eu fui na revisão pós-cirurgia do meu pai e quando eu estava voltando, recebi um e-mail. Mas o sinal da internet não estava muito bom e eu não conseguia abrir o e-mail na rua. Então eu esperei chegar em casa para abrir e ler. Quando eu abri, me surpreendi. Era a minha aprovação. Isso mesmo, a minha aprovação. Eu tinha sido aprovada mesmo daquele estado. E tinha chegado a carta oferta nesse mesmo e-mail. Naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi clicar logo para ver o valor do salário. Mas eu cliquei já pensando, pronta para recusar aquilo. Na minha cabeça, eu estava mais inclinada a encerrar aquilo e seguir a minha vida como ela estava. Só que o arquivo não abria.
E isso aumentou ainda mais a tensão do momento. Eu mandei mensagem para o recrutador no WhatsApp, mas ele disse que não tinha acesso e que eu precisava falar com o RH. E detalhe, já eram 3h30 da tarde e eu precisava responder até às 5. Então, olha o filme passando dentro da minha cabeça. Não vai dar tempo, de novo vai complicar, eu tô perdendo tempo com isso, acho que eu vou deixar isso pra lá. Ah, não era para acontecer mesmo. Eu nem estava interessada. Só que a vida ainda não tinha terminado de me surpreender. A mulher da RH me respondeu rápido, me ligou, me orientou sobre como abrir a carta e em determinado momento ali da conversa ela disse: mas se você quiser, eu já posso te dizer o salário aqui mesmo na chamada. Na hora eu topei, falei que sim. E quando ela disse o valor, eu quase caí para trás. Eu literalmente precisei desenhar os números no ar para eu conseguir entender e visualizar a quantia, que era mais do que o dobro do meu salário atual na época. Aquilo me pegou totalmente de surpresa. E foi nesse momento que alguma coisa mexeu dentro de mim. A oportunidade que horas atrás parecia confusa, corrida, imperfeita, quase descartável, de repente se revelou muito maior do que eu estava conseguindo enxergar naquele dia. Ali mesmo, na ligação, eu disse que aceitava, óbvio, né? Assinei a carta proposta e aquela história tomou outro rumo. A vida me surpreendeu num dia em que eu definitivamente não estava me sentindo no controle dela. Essa frase resume muito bem o que eu aprendi. Essa história me ensinou que manifestação não é só sobre o estado interno perfeito do momento. Ela também é sobre tudo que você já construiu antes do momento chegar. Porque eu não improvisei a minha competência do nada. Eu não inventei a minha trajetória ali. Eu não criei meu valor naquela manhã. Aquilo já estava em mim, já estava na minha história, no meu currículo, nas minhas entregas, no meu repertório. Já estava no tipo de profissional que eu me tornei ao longo dos anos. Então a oportunidade não chegou porque eu estava vivendo um dia lindo. Ela chegou porque existia consistência anterior, existia caminho construído, existia prontidão que já vinha sendo formada há muito tempo. E isso é muito importante para você entender. A vida não responde só ao que você sente num dia. Se tem uma coisa que essa história também me ensinou, foi o quanto eu queria controlar tudo. Controlar o timing, a imagem, a preparação, a condução, a previsibilidade do resultado. Só que manifestação não combina com controle, porque controle parte da crença de que só aquilo que você consegue organizar perfeitamente pode dar certo. E a vida não funciona assim. Às vezes ela te entrega uma oportunidade no meio da sua bagunça, no meio do seu cansaço, no meio de uma fase em que você não está se vendo tão brilhante assim. E justamente aí você descobre que não era sobre performance perfeita. Você não precisa controlar cada detalhe para que uma porta certa se abra. Isso foi um aprendizado enorme para mim, porque eu percebi que a vida também me pede confiança, não só preparação, não só estratégia, não só domínio, confiança. Se você chegou até aqui é porque esse tema é relevante para você. Então curte esse vídeo porque isso é importante para mim e para o crescimento do canal. Isso também me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade e também faz esse vídeo chegar em outras mulheres que estão esperando uma oportunidade, mas ainda acreditam que tudo precisa estar perfeito para que ela chegue. E se você quer um canal para voltar sempre, um lugar onde cada vídeo te faz se enxergar de um jeito novo, se inscreve no canal, porque a partir daqui esse canal precisa virar o seu lugar favorito de retorno. E eu vou ficar muito feliz em te rever por aqui. Agora eu quero te mostrar uma coisa importante. Mesmo sem perceber, eu já vinha abrindo essa porta.
Como? Pela minha trajetória, pela forma como eu construí competência, pelo modo como eu sempre levei o meu trabalho a sério, pela minha capacidade de estudar, me preparar, entregar, aprender, me reposicionar. E isso é importante, porque muita gente fala de manifestação como se fosse só pensar e sentir. Eu vejo de uma forma diferente, eu vejo manifestação também como o encontro entre preparo, identidade, valor construído e uma abertura da vida que chega no tempo certo. Essa oportunidade não caiu no vazio, ela caiu sobre uma história construída. Ela encontrou uma mulher que já tinha muita coisa construída, mesmo estando num dia emocionalmente bagunçado. E isso pode te ajudar muito a sair da culpa, porque às vezes você acha que nada está acontecendo, mas está sim. A sua história está construindo um lastro. O seu caminho está acumulando força. O que é seu está sendo preparado para te encontrar. E como você manifesta uma oportunidade sem forçar? Você manifesta a oportunidade de forma mais madura quando você para de achar que tudo depende do seu estado perfeito. Nem todo dia você vai estar impecável e ainda assim algo bom pode te encontrar. Segundo, você reconhece o que já construiu. Seu valor não nasce só no momento da oportunidade, ele vem de tudo o que você já vem sendo. Terceiro, você reduz a necessidade de controlar tudo. Preparação é importante, controle não. Quarto, você aprende a deixar a vida te surpreender. Às vezes, a vida chega maior do que a imagem que você estava sustentando de si mesma naquele momento. Quinto, você entende que manifestação não é só pensamento positivo. É trajetória, é coerência, é prontidão, é identidade. É o encontro entre o seu caminho e a porta que se abre. Nem toda oportunidade chega quando você está no auge. Algumas chegam para te lembrar do valor que você esqueceu de si mesmo. Então, quando eu penso nessa história, eu não penso só numa aprovação. Eu penso num lembrete. Um lembrete de que a vida pode surpreender você num dia comum, num dia bagunçado, num dia ruim, num dia em que você nem está se sentindo tão segura assim. E isso me ensinou a confiar mais, confiar no que eu construí, confiar no que a vida pode me dar, confiar que nem tudo precisa passar pelo meu controle para dar certo. Confiar que o que eu falo, o que eu faço e quem eu sou tem valor. Manifestar uma oportunidade inesperada, para mim, foi isso. Ver a vida me encontrar num ponto em que eu já tinha construído um caminho, mesmo sem perceber o tamanho do que estava chegando. Se você gosta de conteúdos assim, onde eu compartilho a minha história, curte esse vídeo, é uma forma de eu saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui comigo, porque eu quero que esse canal seja o seu lugar favorito de retorno, o lugar onde você vem quando precisa se reencontrar, se enxergar e lembrar daquilo que a vida corrida faz você esquecer. Comenta aqui embaixo oportunidade. Eu quero saber que você chegou até o final dessa história comigo. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.